como nós temos passado hoje em dia momentos difíceis, situações delicadas. E às vezes eu estava pensando na palavra do Senhor e lembrando daquelas histórias no início com os nossos irmãos, onde o Senhor alertava o seu povo para que fosse fiel até a morte. Homens e mulheres de Deus que às vezes eram devorados vivos no Coliseu Romano por leões, para que não negassem o nome do Senhor, para que fossem fiéis, e fiéis não até morrer, mas a fidelidade era comprovada até mesmo ao ponto de morrer por aquilo que acreditavam. E a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 2, se você puder, eu queria convidá-la a se colocar em pé. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 até o verso 11, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Vamos repetir só a parte B do versículo 10, diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Pai eterno, obrigado, ó Pai, por o privilégio de estarmos na tua casa nessa noite. Obrigado, ó Pai, pelos teus filhos e filhas que estão aqui nessa noite para te adorar, para te bendizer, para engrandecer o teu nome. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia de geração por geração. Nós te louvamos e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha ministrar poderosamente aos nossos corações. Que o Senhor possa, ó Pai, estar nos despertando como igreja, como povo do Senhor, como nação eleita, como sacerdócio santo, como povo de propriedade exclusiva do Senhor, para que possamos ser fiéis a Ti, independente das circunstâncias que temos vivido, mas que possamos perseverar em seguir ao Senhor. Derrama a tua graça, o teu amor em nossos corações. Venha nos aquecer, ó Pai, com o teu Santo Espírito, para que possamos dar testemunho e andar sempre em novidade de vida. No nome que é sobre todo nome, no nome invencível de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Ser fiel até a morte. Quero saudar os irmãos que estão em casa. Deus abençoe a vida de vocês. Aqueles que estão acompanhando aí pela live, que o Senhor possa continuar sustentando. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço a algumas vovós que a gente tem sentido falta. Eu não vou falar o nome de todos, tá, irmãos? Mas só vou falar sempre o nome de alguns aqui para estar, né, dizendo assim: ei, vem para a igreja, né? Um abraço para nossa irmã Nivalda, né? Eu vou falar vovós que eu não posso falar o nome daquelas que tem mais de 50 e diz que continua sendo criança, né? Então, um abraço para a irmã Nivalda, né? Deus abençoe a vida dela, viu, irmã Niva? Estamos sentindo sua falta, viu? A irmã Maria Lima também, irmã Maristela também é sumida, irmã Jane, né? Muitas pessoas aí estão sumidas da casa do Senhor, mas quero convidar a você a se fazer presente. A irmã Helena estava aqui esses dias, mas sumiu de novo, né? E a nossa querida Val Moreira também, muita gente sumida, a irmã Ilza, né, Bel? Então, eu sei que os irmãos têm sumido assim, mas é por uma causa nobre, tá, irmãos? Eu entendo a situação. A nossa irmã Ledinha também tem se ausentado, mas devido a problemas de saúde. E louvo a Deus pela vida daqueles que têm estado sempre aqui conosco, né, irmã Francisca? O pessoal brinca na rua e fala assim: todo culto eu vejo irmã Francisca. Irmã Francisca, irmão Joaquim ali, irmão João, né? Então, graças a Deus toda a honra e toda a glória. Deus continue sustentando aos amados. São muitos nomes, mas sintam-se todos abraçados por nós, como igreja, como povo de Deus. Irmãos, ser fiel até a morte. Fidelidade, né? Hoje nós podemos perceber que infelizmente nem todos são fiéis. Nem todos são fiéis
e principalmente ser fiel até a morte, não é uma tarefa fácil. Mas é possível um crente ser fiel nos tempos atuais até a morte? É possível? Amém? É possível ser fiel no mundo hoje tão complicado que nós vivemos hoje? Muitas vezes o sofrimento revela quem é fiel e quem é conveniente. Às vezes a dor, o sofrimento é que faz e vai mostrar verdadeiramente quem são aqueles que são fiéis ao Senhor, quem são aqueles que servem ao Senhor, quem são aqueles que não se curvam diante das diversidades, diante das prisões, diante da difamação, diante da calúnia, diante até mesmo de ameaças de morte. Assim estava a igreja de Esmirna. E para que nós possamos entender um pouco do contexto, a igreja de Esmirna, ela ficava numa cidade rica. A cidade de Esmirna era uma cidade rica. Era uma cidade que possuía muitas coisas. Era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerado ornamento, a coroa e a flor da Ásia. Era uma cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia. O Monte Pagos era coberto de templos e bordejado de casas formosas. Era um lugar de realeza, coroado de torres. Tinha uma magnífica arquitetura com templos dedicados a Cibele, a Zeus, a Apolo, a Afrodite. Então era um lugar maravilhoso. E hoje é a única cidade sobrevivente com o nome de Izmir, na Turquia asiática, possuindo 255 mil habitantes. E ali na cidade de Esmirna, o Senhor direciona João para que escrevesse 7 cartas a várias igrejas, e dentre elas estava a igreja de Esmirna. Nós podemos perceber que essa igreja não recebe críticas da parte do Senhor Jesus. Ela não recebe nenhuma crítica, porque a Bíblia fala que ela suporta o sofrimento graciosamente. E houve uma instrução que ela fosse fiel até a morte, e ela receberia então do próprio Deus a coroa da vida. No texto que lemos diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. A cidade de Esmirna, ela nasce por volta do ano de 1000 antes de Cristo. Era considerada uma colônia grega. No ano de 1000 antes de Cristo, no ano 600 ela foi totalmente destruída, não sobrando nada pelos lídios, e a invadiram e a destruíram por completo. Só no ano 200 é que ela foi reconstruída por Lisímaco. A reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. Então observe o contexto. Uma igreja pobre que estava em uma cidade rica, e uma igreja fiel a Cristo numa cidade que era fiel a Roma. Essa igreja então, ela estava localizada numa cidade que era fiel a Roma. Para se ter ideia, essa igreja então, ela recebeu o direito de construir um prédio, construir um templo a Deus a Roma, de tão fiel que ela era a Roma. Ela é uma igreja então que eles eram fiéis a César, tratavam a César então como rei, mas exatamente nesse contexto tinha uma igreja também fiel a Cristo, uma igreja vitoriosa na cidade dos Jogos Atléticos. Esmirna tinha um estádio onde todos os anos se celebravam Jogos Atléticos famosos em todo o mundo. Os jogadores, nós sabemos que aqueles que corriam nas corridas, corriam por uma coroa de louros, mas aqui Jesus está prometendo a coroa da vitória. Aqui Jesus está prometendo uma coroa incorruptível. Aqui Jesus promete algo diferente daquilo que o povo hoje está acostumado. Ser cristão em Esmirna era perder todos os seus bens. Ser cristão em Esmirna era ser perseguido. Ser cristão em Esmirna era ser basicamente tudo aquilo que ele poderia ter direito, até mesmo os seus bens, aquilo que ele comprasse, muitas vezes eram tomados por causa da devoção do povo a César. E a fidelidade dessa igreja até a morte é a marca dessa igreja. E o que nós podemos aprender com essa igreja? A fidelidade hoje é um princípio básico da vida cristã. Infelizmente hoje, maridos e esposas estão quebrando os votos que fizeram no casamento. Os pais estão quebrando os votos que fizeram no batismo dos filhos. Os crentes estão deixando de cumprir
a sua declaração quando foram batizados, quebrando os votos feitos na profissão de fé, naquilo que viveria uma vida incorruptível na presença de Deus, ou pelo menos tentariam viver de certa forma ainda mais ligados ao Mestre. Então, como é possível hoje ser fiel em meio à situação que nós temos vivido hoje? Como podemos ser fiel até a morte, como o texto trata aqui hoje? Eu queria pensar com os irmãos acerca disso. É possível sermos fiéis? A primeira coisa que nós pensamos aqui acerca do texto que nós lemos, nós podemos perceber que a igreja de Esmirna, ela estava enfrentando uma situação difícil, estava passando por um problema onde as pessoas então eram aprisionadas, as pessoas eram difamadas, os crentes então eram tomados as suas casas, eram retiradas suas posses. Ser crente em Esmirna significava sofrimento, significava dor, significava então que seriam angustiados, significa então que passariam por tribulação, e muitas vezes associada à pobreza extrema, à difamação, à calúnia. Tudo isso acontecia em Esmirna. Mas o que o texto nos mostra aqui é que além do povo sofrer todas essas coisas, ainda assim eles permaneciam fiel ao Senhor. A primeira coisa que nós podemos pensar que aconteceu em Esmirna e que nós podemos meditar, nós não podemos mascarar a realidade. Não é possível mascarar a realidade. Nós precisamos enxergar o que de fato tem acontecido na nossa sociedade, na nossa família, na nossa igreja, no meio em que temos vivido hoje. Por certo, irmão, nós podemos perceber, e a Bíblia fala que chegaria um tempo que os crentes se apostatariam da fé, que os crentes esfriariam, que os crentes então, talvez para muitos teriam vergonha de ser chamados crentes, de ser chamados filhos de Deus. Nós podemos perceber então que em Esmirna o povo estava sendo moído, massacrado, perseguido, mas eram fiéis ao Senhor. E a ideia de tribulação, a primeira coisa que nós pensamos aqui é que é um aperto, é um sufoco, é um esmagamento. A igreja estava sendo exprimida como se fosse debaixo de um rolo compressor. Quantas vezes nós já sentimos assim, esmagados, triturados? Essa é a ideia de tribulação. A ideia de tribulação, para se ter uma ideia, no contexto histórico da época, diz que 1.200 crentes foram lançados então pelos montes pagos. 1.200 crentes foram simplesmente lançados lá de cima para morrer. Em dada situação foram lançados mais 800 crentes. Ser crente em Esmirna significava sentença de morte. Ser crente em Esmirna significava sofrimento, e verdadeiramente seriam tribulados. Como entender o amor de Deus no meio de perseguição? Da mesma forma que muitos questionam isto hoje, como um Deus de amor pode permitir tantas pessoas morrendo em virtude desse vírus, em virtude desse problema que temos vivido hoje. Hoje pela manhã recebi uma notícia de um amigo nosso, um conterrâneo de Umburatiba, que perdeu a mãe em Salvador agora. Como eu falei aqui no domingo, os números acompanhados pela televisão são apenas números, mas quando é alguém da sua família, alguém próximo a você, se torna dor. E ele disse que a mãe dele então, ela teve um câncer no estômago, fez a cirurgia. Ao fazer essa cirurgia teve um ataque cardíaco e no hospital pegou Covid-19, e aí não teve solução. E ele compartilhando comigo a situação de dor, de angústia, ele disse: não, infelizmente o mais triste é ela morrer e não poder ter um velório justo. Simplesmente permitiu que o meu irmão que estava lá fosse até o hospital reconhecer o corpo, porque ele já tinha pego a Covid e já tinha curado. Reconheceu o corpo, colocam num saco preto e diz: vai sepultar. E só 2 pessoas podem acompanhar o sepultamento. Imagine então a tristeza, imagine então a dor dos filhos. São situações que nós temos vivido hoje, e às vezes tem pessoas nesse dado momento questionando: como pode então um Deus tão bom, um Deus tão misericordioso, permitir que coisa ruim aconteça aos seus filhos? Quantos de nós já perguntamos isso? Eu falei sobre isso aqui esses dias. Outra situação que as pessoas de Esmirna estavam enfrentando era a pobreza.
A pobreza, como diz a palavra do Senhor, não é maldição. Assim como diz na sua palavra em Lucas capítulo 6, versículo 20, ele vai dizer que bem-aventurados são os pobres. Bem-aventurados são os pobres. Ou seja, a pobreza não é maldição. E para se ter uma ideia, em Tiago capítulo 2, no versículo 5, também ele escolhe os pobres para serem ricos na fé. Observe então, pobreza não é sinal de maldição. Havia então duas palavras para a pobreza: pitocheia e penia. Nós podemos perceber que João descreve aqui a primeira, que significava exatamente um mendigo agachado, uma pessoa desprovida de tudo. Era assim a situação dos crentes de Esmirna. Situação essa que a maior parte dos crentes eram pessoas pobres, eram pessoas que eram escravas, e foram pessoas que perderam todas as suas posses, porque não confessavam que César era o Deus de Roma. Pessoas que não permitiam se curvar diante de César. Era exatamente um desses motivos de tamanha pobreza. A outra era a difamação. Na palavra do Senhor nós podemos perceber aqui no versículo 9 que lemos, que ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nós podemos perceber então que o povo judeu, assim como acontece com Paulo, acontece então com aqueles que estavam em Esmirna. Os judeus foram os principais inimigos da igreja no primeiro século. Perseguiram a Paulo em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra. Paulo foi apedrejado, e em Tessalônica também, em Coríntia, tomou a decisão de deixar os judeus e ir para os gentios. E os judeus aqui estavam sendo representados e chamados de a sinagoga de Satanás. E na realidade, o que seria essa sinagoga de Satanás? São todos aqueles que falam mal da sua própria igreja. São todos aqueles que falam mal dos crentes. São todos aqueles que falam mal do próprio povo de Deus. São aqueles que difamam os irmãos na fé. São aqueles que não têm o zelo e o cuidado e o respeito por aqueles que são chamados pelo próprio Deus para o beneplácito da sua vontade, assim como ele descreve em Romanos no capítulo 8, no versículo 28 e 29, como diz o texto sagrado: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós percebemos que ele diz isso em Romanos 8, 28. E assim nós podemos perceber que existem muitos crentes que não cumprem essa palavra. Pelo contrário, difamação. Eles se tornaram então, transformando em sinagoga de Satanás. A religião deles foi satanizada, assim como diz o estudioso. Era a religião, tornou-se então a religião do ódio, da perseguição, da rejeição da verdade. Quem difama Cristo ou degrada naqueles que o confessam, promove a obra de Satanás e guerreia as guerras de Satanás. Os crentes passaram a sofrer acusações levianas. Foram chamados de canibais porque celebravam a ceia, simbolizando o corpo e o sangue de Cristo. Só para se ter uma ideia. Se tornaram então, foram chamados de imorais. Eles eram acusados de dividir as famílias, simplesmente porque uma vez que as pessoas aceitavam Jesus como Salvador, já não podiam mais seguir a César ou dizer que César era o Senhor. Eles eram aprisionados. Ir para a prisão naquele tempo, irmãos, não era como ir na prisão hoje. Não era como estar na prisão recebendo comida, alimento. Não era como estar na prisão e às vezes recebendo visitas, e tem determinados locais que recebem até visitas íntimas. Estar na prisão significava a antessala da morte, porque os crentes, quando iam para a prisão aqui nessa época, eles iam e eles deixavam os crentes com fome para que pudessem morrer de peste, de hanseníase, para que pudessem então padecer ali naquele lugar, porque não confessavam, ou simplesmente porque confessavam ao Senhor como seu Salvador e não confessavam a César como Senhor. Essa era a situação de Esmirna. Essa era a situação da igreja de Esmirna. Eu fico me perguntando hoje, nos dias atuais, os crentes, por muito menos, já têm fraquejado. Os crentes, por muito menos, já têm murmurado contra Deus. Os crentes, por muito menos, já negam a sua religião, já negam a sua fé. Segunda coisa que nós pensamos aqui acerca desse texto:
nós podemos observar que nem sempre aquilo que o homem pensa condiz com aquilo que Deus pensa. A igreja de Esmirna, eles se achavam pobres, mas Cristo disse que eles eram ricos. Assim diz a palavra do Senhor. Ele vai dizer: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós observamos então, aqui no versículo 9, ele diz ainda: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, e entre parênteses está: mas tu és rico. Nós podemos perceber, e como nós falamos aqui, o Senhor não vê como o homem vê. Deus vê de uma forma diferente, de um ponto de vista diferente. Sucesso no mundo hoje é diferente do sucesso que Deus quer para nós. O sucesso de Deus não tem nada a ver com o sucesso do mundo. E às vezes as pessoas têm confundido isso. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre. Pobre por quê? Porque os crentes vieram de classes mais baixas. Porque os crentes, muitos eram escravos. Porque os crentes foram aqueles que foram tomados as suas propriedades por amor e por devoção ao próprio Deus. Porque os pobres eram perseguidos e até jogados nas prisões. Era esse o motivo da igreja se achar pobre e ser pobre. Embora a igreja fosse pobre financeiramente, ela era rica de recursos espirituais. Não tinha tesouros na terra, mas tinha no céu. Era pobre diante dos homens, mas rica diante de Deus. A riqueza de uma igreja não está na pujança do seu templo, na beleza de seus móveis, na opulência do seu orçamento, no projeto social dos seus membros. Não. Como diz a palavra do Senhor, a igreja de Laodiceia tinha fama de ser rica. Mas Deus disse: tu és pobre. Eu conheço as tuas obras. Diz ainda: pobre, cego e nu. A igreja de Filadélfia, assim diz a palavra, que ela diz que tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta, uma porta de oportunidades. E a igreja de Esmirna era pobre, mas aos olhos de Cristo ela era rica. Observe que Cristo não vê como o homem vê. Enquanto o mundo avalia os homens pelo ter, Jesus avalia pelo ser. Quantas pessoas são avaliadas pelo que têm? Quantas hoje em dia? Mas nós percebemos que no reino espiritual, para Deus não importa o que as pessoas têm. E observe que tanto não importa que quando nós morremos não levamos nada. Ninguém consegue ser sepultado, ou até alguns malucos podem pedir isso: me sepulte dentro da minha Ferrari, né? Mas não vai adiantar nada, né? Tem algumas brincadeiras que as pessoas costumam dizer, até mesmo daquele caso daquele homem que disse que tinha muito dinheiro na conta, faleceu, falou: quando eu morrer eu quero que saque o dinheiro que está na poupança. Vamos colocar aí hoje mais ou menos aí uns 500 mil reais, né? Coloca dentro do caixão e pode enterrar tudo junto. Aí a mulher disse: não, vou te ajudar, meu esposo. Para onde você vai, você não vai precisar de tanto dinheiro. Leve só uma folha de cheque, eu vou preencher um cheque e eu fico com o dinheiro aqui, né? Então é exatamente isso, né? Caixão não tem gaveta. Nós podemos perceber que nesse momento que nós estamos vivendo hoje, irmãos, às vezes tem pessoas que estão com dinheiro na conta e não conseguem nem gastar. Tem até medo de ir no mercado, tem até medo de fazer compra. Olha a situação que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos aqui tentando terminar a reforma dos banheiros, mas a gente liga para o cara do granito, não vem. Liga para o cara do vidro, não vem. Mas rapaz, está difícil, né? Então, o que está acontecendo hoje? Está difícil, as coisas estão difíceis, mas aqui a realidade nós podemos perceber que essa riqueza para Deus não tem valor. O dinheiro para Deus não importa. Mas o fato e a maior preocupação da igreja era de fato poder ter coisas que o mundo não tem. Como diz na palavra de Deus, importa é ser como Pedro. Ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta-te e anda. Isso que é mais importante. Em nome de Jesus, o Nazareno, a igreja de Esmirna era pobre, mas era fiel, mas rica diante de Deus. Era pobre, mas possuía tudo e enriquecia muitos. Nós podemos ser ricos para com Deus, ricos na fé, ricos em obras. Podemos desfrutar das insondáveis riquezas do Senhor. À vista de Deus há tantos pobres homens ricos, como ricos homens pobres. É melhor ser como a igreja de Esmirna, pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Essa é a realidade.
nós precisamos então passar a observar e diante de cada um de nós, o que é que nós temos feito com a nossa fidelidade ao Senhor, com o nosso compromisso ao Senhor. O grupo então daquelas pessoas ostentavam a falsa percepção de si mesmo, se diziam os judeus, mas não são, sendo eles da sinagoga de Satanás. Não é judeu quem o é exteriormente judeu, mas de fato o é interiormente. Eles afirmam que são judeus, mas não são de verdade. Eles afirmam que vocês são pobres, mas isso não é verdade. O mundo vê a aparência, mas Deus vê o nosso interior. Deus sonda o nosso interior. Então é possível ser fiel até a morte. Uma terceira coisa, nós precisamos estar prontos para sofrer por Cristo. É preciso estar pronto para sofrer. O que eu estou querendo dizer, assim como na igreja de Esmirna, o próprio Deus estava alertando o seu povo e dizendo: ei, vocês estão passando por tudo isso, mas a situação vai piorar. Aqui diz o texto que ele diz: ei, alguns serão lançados na prisão, e tereis tribulação de 10 dias, ou seja, um tempo determinado. O problema ia se tornar pior, a situação ia se tornar pior. Irmãos, geralmente, e eu não acredito em tudo que eu ouço, porque não tem como. Hoje mesmo recebi um áudio de alguém falando que isso aí já é e já está determinado ser o fim dos tempos. Já estão verificando a sua temperatura na testa e já vão lhe aplicar uma injeção, que segundo está lá, essa injeção aplica e fica um selo na sua pele. Diga, me ajuda aí, né? E quando alguém bater ali, vai carimbar: não, aquele ali já é o símbolo da besta. Calma, não é bem por aí. Mas o que nós podemos perceber é que a situação vai ficar pior. Não espere que ela vai melhorar, vai ficar pior. E por certo Jesus Cristo já está voltando. O Senhor já está se preparando para buscar a sua igreja. Jesus já está preparando então para poder buscar a sua igreja. É como nós pudéssemos imaginar ali no céu, e o próprio Cristo diante dele, um grande relógio, ele esperando dar o momento certo, e o próprio arcanjo ali, ou o próprio serafins ali com a grande trombeta, esperando então a ordem do Senhor, que está no trono, dizendo: ei, pode soprar a trombeta, pode soprar a trombeta, que eu estou voltando para buscar a minha igreja. Nós podemos perceber então que o tempo está se aproximando, mas nós devemos viver todo dia como se todo dia fosse o último, como se amanhã fôssemos encontrar, ou hoje mesmo fôssemos encontrar com Cristo. Porque às vezes as pessoas acham que eu só tenho que esperar a volta de Cristo. Sim, irmão, nós temos que esperar, mas se Cristo não voltar com você em vida, você vai se encontrar com Ele. Esteja preparado para se encontrar com o Senhor. Nós não sabemos qual é a nossa senha, nós não sabemos quando o Senhor vai simplesmente gritar e dizer: ei, você, e aí você tem que partir para a eternidade. Esteja preparado, esteja pronto. É preciso estar preparado para sofrer pelo Senhor, por amor ao Senhor. Entendam isso, irmãos. Nós devemos viver todos os dias com dedicação a Deus, com amor ao Senhor, respeitando a nossa família, respeitando os nossos valores, respeitando e honrando os nossos irmãos em Cristo, porque aqueles que falam mal se consideram então da sinagoga de Satanás, como diz na palavra do Senhor. Esteja pronto para sofrer. Aqueles crentes, como diz a palavra, eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, e agora estavam sendo encorajados a enfrentar o quê? A enfrentar a morte por amor a Cristo. Não é fácil ser fiel. Não é fácil ser fiel a ponto de dizer: não, eu sou fiel e eu morro por conta da minha fidelidade. Porque às vezes nós dizemos: não, vamos ser fiel até a morte. Não, mas ele está dizendo: ei, e se eu te colocar à prova? E se eu te lançar na prisão? E se eu dizer que vou matar a sua família, será que ainda assim você vai ser fiel? Será que ainda assim você não vai negar o meu nome? E a palavra de Deus fala que aqui, como diz, havia alguém considerado então o bispo de Esmirna. A cidade de Esmirna era fiel a Roma, mas os crentes são chamados a serem fiéis a Jesus. A cidade de Esmirna tinha a pretensão de ser a primeira, mas Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Somos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências, mesmo com contexto de hostilidade e perseguição. Conta-nos a história que o bispo de Policarpo, o bispo da igreja, Policarpo,
ele foi desafiado a ser fiel ao Senhor. Ele foi desafiado pelos romanos a dizer que César era o Senhor. Isso no ano 155 da era cristã. E a Bíblia fala então que ele foi carregado para o Coliseu Romano. Ele foi desafiado pelas feras, ele seria devorado pelas feras. E eles disseram a ele: não, a única coisa que você precisa fazer aqui é dizer que César é o Senhor, negar a Cristo. Ele diz: não, eu negar a Cristo? E ele diz assim: eu tenho servido a Cristo 86 anos e Ele nunca me fez mal nenhum, porque eu irei negar a Cristo hoje e ser a favor de César? E aí eles ameaçaram ele, dizendo que queriam colocar fogo nele. Aí ele simplesmente diz: não, mas esse fogo seus aí vai doer aí mais ou menos por 1 hora, vai queimar por 1 hora. O pior é o fogo do inferno, que esse não se apaga. E a Bíblia fala então que ele foi levado, conduzido, e foi colocado fogo, mas ele não negou ao Senhor. Ele foi fiel ao Senhor, e fiel ao Senhor até a morte. Hoje nós podemos perceber que hoje as pessoas não têm se comprometido como antes, não têm sido fiel ao Senhor como antes, como no início. É tanto que o próprio Cristo, escrevendo na igreja de Éfeso, ele faz questão de dizer que o amor do povo havia se esfriado. E ele diz: ei, lembra-te lá de onde caíste, lembra-te do primeiro amor. Nós podemos perceber hoje que qualquer coisa é motivo de não vir para a igreja, qualquer coisa é motivo de não estarmos na casa do Pai, qualquer coisa é motivo para que a nossa fé possa ser colocada em dúvida. E como nós falamos aqui, a única coisa que o diabo quer é que verdadeiramente nós venhamos ter qualquer resquício de dúvida em nosso coração, para que ele possa colocar então a cunha, cravar ali a cunha da dúvida. E como nós falamos, e ontem, quarta-feira na reunião, ontem na reunião com os diáconos, eu estava falando sobre isso. Todos nós, quem já trabalhou no campo, sabe muito bem que quando você tem que cunhar uma enxada, se tem qualquer fresta ali e você der uma pancada, ela vai arrebentar tudo e dificilmente ela é tirada dali. O diabo, ele quer exatamente que nós venhamos ter dúvida. Lembre-se de Cristo. Quando a Bíblia fala do momento que ele foi levado pelo deserto para ser tentado pelo diabo: se tu és o Filho de Deus, olha a dúvida, se tu és o Filho, ele era inquestionável, mas se tu és o Filho, transforme essas pedras em pão. A dúvida, o que ele disse para Eva lá no Gênesis? Ei, certamente ao comeres dessa fruta não morrerás. Ela disse: então acho que eu não vou morrer não, né? E aí ela comeu da fruta. Exatamente isso que ele quer colocar dúvida em nosso coração. Hoje Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, fidelidade no testemunho, fidelidade no namoro, fidelidade no casamento, fidelidade na casa do Senhor, na igreja do Senhor, no meio do povo do Senhor. O povo quer então fidelidade. Nós precisamos ser fiel ao Senhor e colocar a Deus acima de todas as coisas. É preciso colocar Deus acima do nosso casamento. Se você tiver que ser infiel a Deus por conta do seu casamento, está errado. Primeiro a fidelidade vem a Deus. É preciso ser fiel a Deus. Se para namorar com alguém você tem que ser infiel ao Senhor, não namore. É preciso entender o nosso compromisso de fidelidade com o Senhor. E aqueles que são perseguidos por amor do nome do Senhor, a Bíblia diz que eles são bem-aventurados. Bem-aventurados os perseguidos, os injuriados, assim como diz na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 10 e 12. Da mesma forma ele diz lá em Lucas capítulo 6, também no versículo 21, 22 e 23. Então nós podemos observar que ele está falando de fidelidade, fidelidade mesmo mediante ao caos, fidelidade mesmo mediante as turbulências que nós temos vivido hoje. E servir ao Senhor, amados, nunca foi fácil, nunca foi algo fácil, não só hoje, como no passado, e com certeza no futuro próximo a situação tende a piorar ainda mais. Aqueles que forem fiéis no pouco, como diz a palavra do Senhor, no muito Ele nos colocará. Então seja fiel ao Senhor. Um último detalhe: tenha certeza que tudo está no controle de Deus. Todas as coisas estão no controle do Senhor. Nada acontece por acaso, nada foge ao controle de Deus. Jesus conhece quem somos e tudo o que acontece conosco.
Este fato é uma fonte de muito conforto para nós. Uma das nossas grandes necessidades nas tribulações é alguém com quem partilhá-las. Jesus conhece nossas aflições porque anda no meio dos candeeiros. A Bíblia fala que Jesus está no meio da sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja. Ele passeia no meio da sua igreja. A Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. Assim diz a palavra do Senhor, ou seja, é um Deus que tudo vê, é um Deus que nada fica escondido da presença do Senhor. Então nós vamos observar que nada sai fora do controle de Deus, nada está fora do controle do Pai. Você precisa ter convicção, e ninguém menos do que o próprio Deus, que sofreu tanto por mim e por você para nos consolar nesse momento. Só Deus, porque Deus pode dizer para mim e para você: filho, eu carreguei a cruz. Filho, eu fui crucificado nesse madeiro por mim e por você. Eu fui chicoteado, eu fui espancado, eu fui cuspido, eu fui traspassado, moído por conta dos teus pecados. Jesus é o único que pode nos trazer esse conforto. Jesus é o único que pode falar isso conosco. Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas dificuldades. Ele, quando desceu à terra, Ele não desceu como Deus especificamente, mas Ele se despiu da sua glória. Ele se desfez da sua glória, como diz lá em João 1,14: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele simplesmente se fez homem, se fez carne, sofreu por mim e por você, para que nós pudéssemos, e para que Ele pudesse entender o que de fato é padecer por nós. E a Bíblia fala então que Ele foi moído, mas nele não houve pecado. Ele não pecou. E é por isso então que Ele é o nosso sumo sacerdote, o Senhor da nossa vida. Jesus permite o sofrimento com um propósito: para trabalhar em nossos corações, para nos provar. Por isso que nós sofremos. O diabo não. O diabo nos tenta para nos destruir, mas Deus é para nos provar. Deus está disposto a saber até que ponto nós somos fiéis. Até que ponto você está disposto a servir ao Senhor? Até que ponto você o ama? Até que ponto você ama Jesus? Já parou para analisar? Você ama Jesus acima de todas as coisas? Você ama Jesus acima do seu trabalho, acima do seu namorado, acima da sua esposa ou seu esposo? Você ama Jesus mais do que os seus filhos, mais do que suas posses? Será que você o ama? E o povo só permaneceu fiel porque o amor que eles tinham pelo Senhor era maior do que todas essas coisas. O Senhor não nos poupa da prisão, mas usa a prisão para nos fortalecer. Ele não nos livra da fornalha, mas nos purifica nela, assim como aconteceu. O Senhor não livrou Daniel da cova, mas livrou dos leões. Nós podemos perceber que Deus é conosco em todo o tempo. Jesus controla tudo o que sobrevém à sua vida. Nenhum sofrimento pode nos atingir, exceto com a sua expressa permissão. Nós precisamos entender que Ele sempre tem um controle determinado em todas as coisas. Comigo e com você é como aconteceu com Jó. Ele disse: diabo, você só pode ir até ali. A Bíblia fala que o Senhor não nos dá fardos que nós não possamos carregar. O Senhor manda o frio de acordo com o cobertor. É assim que Deus faz com nós. Então Ele sabe exatamente quais são as nossas forças, quais são as nossas limitações. Nós precisamos ter certeza disso, que se você tem passado por alguma situação assim, meu amado, minha amada, entenda, Deus é o mesmo Deus, está te fortalecendo, para que você possa resistir até o fim, para que você possa ser fiel até o fim, para que você possa se regozijar e se alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus que nos concede a vitória. Porque Ele sofreu tribulação por nós, Ele padeceu por nós, Ele foi caluniado, preso, açoitado, chicoteado, mas a Bíblia fala que Ele venceu a morte, Ele é vitorioso, Ele passou por todas essas coisas para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa certeza, assim como diz na palavra do Senhor, assim como Ele disse na sua palavra. E Ele diz: quem tem ouvidos ouça. Porque além de tudo, no versículo 3 de Apocalipse 1, Ele diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Mas o bem-aventurado não é só aqueles que leem, só aqueles que ouvem, mas aqueles que guardam, que praticam as coisas nela escritas.
O bem-aventurado, para que você possa ser bem-aventurado, é preciso ler, é preciso ouvir, mas é preciso praticar. Se você só ouvir essa mensagem, ou se você ler na palavra do Senhor, mas não guardar, mas não zelar, mas não for fiel até a morte, de nada lhe adianta. Então bem-aventurado é ler, ouvir e praticar a palavra do Senhor. A palavra era considerada. Nós podemos perceber então que a igreja tem a necessidade de um sopro especial do Espírito de Deus. A palavra para a igreja de Esmirna era: considerem-se candidatos à vida, sobre tribulação, sobre pobreza, sobre a difamação, continuem fiéis. A palavra direcionada à igreja de Esmirna foi: independente do sofrimento, sejam fiel. Eu quero dizer para você nessa noite, independente daquilo que você está passando, porque eu tenho certeza, irmãos, como eu falei aqui, nem todos estão no mesmo barco, todos nós estamos na mesma tempestade. E tem pessoas, como nós sabemos hoje em dia, pessoas que perderam seus empregos, lares aqui, famílias onde o casal trabalhava e hoje um trabalha. Tem casas onde 4, 5 pessoas em casa que todos trabalhavam e hoje de repente tem 1 ou 2 trabalhando. E aí nós podemos perceber então que a situação começa a ficar difícil. Famílias onde tem pessoas enfermas, têm passado por dificuldades, têm sofrido. De repente você pode abrir a geladeira e você já não tem mais aquela fartura que tinha antes. Nós podemos perceber que o apóstolo João está descrevendo aquela igreja pobre, mas aquela igreja que tinha carência de tudo. Não era a igreja aqui, ou as pessoas que tinham carência do supérfluo, porque às vezes nós sentimos falta do supérfluo. Às vezes você quer ter aquele perfume, mas não tem que usar só um desodorante, ou só o sabonete. Isso ainda é supérfluo, aquele perfume especial. Mas nós podemos perceber aqui que a igreja estava pobre, não tinha nada. Situações onde a igreja não tinha o que comer, sofria perseguição, eram aprisionados, mas ainda assim o povo disse: eu serei fiel até a morte, eu permanecerei fiel até a morte. Eu sei que circunstâncias adversas virão, problemas virão, mas uma coisa é certa, ele promete aqui que ao vencedor ele vai dar o quê? A coroa da vida. Ao vencedor estará preparado uma casa, uma mansão celestial. Ao vencedor está reservado já o seu lugar para morar com o Senhor eternamente, para viver eternamente com o Senhor, no lugar onde não há dor, não há pranto, não há choro, onde o Senhor, assim diz a palavra, é o próprio sol que ilumina todas as coisas, é a estrela da manhã. E é por isso que nós precisamos permanecer fiéis e fiel até a morte. Lembre-se disso. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas era uma igreja rica aos olhos de Deus. Você não pode se preocupar com aquilo que os homens acham de você, mas você tem que preocupar com aquilo que Deus pensa a seu respeito, ou com aquilo que Deus sabe a seu respeito. Você tem sido fiel ao Senhor, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia? Então é preciso se lembrar, irmãos, aqueles que vieram e aqueles que começaram antes de nós a boa obra, sofreram muito mais do que eu e você, e foram fiéis até a morte. Crentes despedaçados no Coliseu Romano, moídos, crianças, mas o Senhor nos prometeu a coroa da vitória. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu quero convidar você a se colocar em pé. E se você quer e necessita, porque a igreja do Senhor, ela precisa ser revestida pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo da promessa. Eu sei que pode haver situações na sua vida em que você tem questionado muitas coisas com Deus, mas lembre que a oração mais poderosa que existe para o Senhor é aquela oração sincera para Deus. E esse é o momento de você fazer uma oração sincera ao Senhor, porque às vezes há situações na nossa vida que alguém pergunta: ei, como você vai? E você diz: vai tudo bem. Só Deus sabe a dor que está no seu coração, só Deus sabe aquilo que você está sentindo no íntimo, no profundo do seu coração. A igreja de Esmirna estava sofrendo, o povo estava sofrendo, mas a Bíblia diz que eles eram fiéis ao Senhor. É preciso você dizer: Senhor, estou sofrendo, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, o Senhor é meu alicerce, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu sustento. Às vezes eu chego para algum irmão e pergunto como vai as coisas, ele diz: está bem.
preciso ser honesto, é preciso ser transparente, é preciso ser verdadeiro, porque o Senhor conhece os nossos corações. Se você precisa de ajuda, não precisa se envergonhar de pedir ajuda. É preciso pedir socorro ao Senhor, porque Ele é o nosso socorro na tribulação, Ele é o nosso socorro na angústia, assim como diz no Salmo 46. Vamos orar mais uma vez. Coloque a mão aí no teu coração. Se você que está em casa e tem sofrido, tem passado por dificuldades, tem passado por momentos de tensão, eu quero que você se derrame aí agora. Feche os seus olhos. Não importa onde você está, mas que você estiver me ouvindo, se prostre diante do Senhor e agora rasgue o teu coração. Não estou dizendo para rasgar as suas vestes, como se faziam os sacerdotes naquela época, mas rasgar o coração. Confessar a Deus a sua dor, o seu pecado, a sua angústia. Confessar ao Senhor o seu desespero e clamar a Deus que venha te socorrer. E se possível, faça como o salmista que diz: ó Senhor, ande logo, eu tenho pressa, eu necessito, eu estou morrendo, eu careço de Ti. Porque há situações que nós estamos tão oprimidos, que às vezes nós não aguentaríamos mais um dia sequer. E é nesse momento que você tem que gritar, assim como diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 58. Gritar, você gritar ao Senhor e Ele vai te socorrer. Em Jeremias Ele diz: clama a mim, anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós temos que clamar ao Senhor, fazer como o cego de Jericó, que quando viu o Senhor passar, diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não perdeu uma oportunidade, assim como aquela mulher do fluxo de sangue, sabia que Jesus estava passando, e ali ela fez de tudo para tocar na orla, para tocar na veste do Senhor. E a Bíblia diz que ela tocou tão profundo, que o próprio Deus parou a caminhada e perguntou àqueles que estavam próximos a Ele: quem o tocou? Os discípulos, sem entender, disseram: não, Senhor, no meio dessa multidão me pergunta quem me tocaste. E Ele diz: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtudes, de mim saiu poder. Nessa noite você pode tocar os céus com a sua oração, você pode tocar ao Senhor com a sua oração. Então eu quero que você aí clame ao Senhor, peça ao Senhor para te socorrer, peça ao Senhor para te tornar forte em meio à situação que estamos vivendo, para que você possa ser fiel até a morte e receber a coroa da vitória. Santo Deus, Pai soberano, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que cumpre as suas promessas, porque o Senhor é o Deus que não falha. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o Deus de milagres e maravilhas. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor pode todas as coisas, pois tudo é possível àquele que crê. E nós sabemos que aquele que não duvida no seu coração e crê tão somente no Senhor, o Senhor há de fazer maravilhas em nossos meios. Por isso, ó Pai, nessa noite nós queremos colocar a vida de cada um dos teus filhos em tuas mãos, dos teus filhos e filhas que estão na tua casa, aqueles que estão acompanhando, ó Pai, agora pela internet. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando a cada local, que o Senhor possa estar visitando a cada coração, que o Senhor possa estar tendo acesso aos nossos lares, às nossas casas, que o Senhor possa ter acesso às nossas vidas aí agora, que o Senhor possa penetrar no mais profundo das nossas mentes, pois assim como diz Augusto Cury, ele diz que existem demônios dentro de nós, que adoram trabalhar em silêncios, mas são forçados a sair quando a luz do Espírito Santo se manifesta em nós. E essa luz é o Senhor, essa luz é a tua palavra, essa luz, ó Pai querido, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode, Senhor Deus, penetrar no mais profundo da nossa alma, no mais profundo dos nossos sentimentos, para que possamos verdadeiramente conhecer de fato quem é o Senhor. Por isso, ó Pai, o teu povo necessita do Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai, para sermos fiéis e fiéis até a morte. Nós sabemos, ó Pai, que muitos têm passado por momentos de dor e de angústia, mas o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa rocha. E assim como diz na sua palavra, o Senhor venceu, o Senhor ressuscitou, e nós ressuscitaremos com o Senhor. A igreja de Esmirna entendeu isso, que eles ressuscitariam com o Senhor, e nós da mesma forma temos certeza de que nós estaremos com o Senhor no paraíso. Por isso, ó Pai, que possamos viver cada dia como se o Senhor fosse voltar
no dia de hoje. Que possamos ter esse desejo ardente em nossos corações de caminhar com o Senhor e sermos fiéis até a morte, porque se o Senhor não voltar, estando nós ainda vivos, com certeza nós iremos encontrar com o Senhor a qualquer momento das nossas vidas. No doce e eterno nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. Sê conosco, continua com o Teu povo, continua com os Teus filhos, hoje e para todos sempre, no nome de Jesus, amém e amém. Meu querido, meu amado, que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de fazer presente no domingo pela manhã e no domingo à noite. E você que está acompanhando aí, divulgue essa mensagem, compartilhe com seus contatos e peça para que se inscreva também em nosso canal, para que nós possamos transmitir online as nossas lives aí pelo YouTube. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos, e de em paz, que o Senhor vos abençoe.